A gente adora dizer para vocês que no Rota Livre nós te levamos muito além de destino. E vejam só onde nós estamos hoje. A gente veio parar na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. E simplesmente nós vamos ter um dia excepcional. Pois é, 6 países em um programa só. E vocês são nossos convidados para estarem conosco nessa noite incrível. O Rota Livre vai muito além do destino, te levando para viagens nacionais, internacionais, gastronomia, enologia e muito mais. Hoje a gente vai ter um quadro maravilhoso e, além disso, óbvio que a gente vai ter os nossos queridos colunistas. Que incrível! Eles estão aqui conosco. Bora pra cá, pessoal! É isso aí, é a Rota Livre! Uhul! A gente já volta depois do intervalo. Bom, estamos aqui então diretamente no Café da Catedral e hoje a nossa entrevistada é a Aline Molinos, empresária, e ela vai contar pra gente sobre a Turquia, esse país que traz muita curiosidade para todos. Aline, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Nos conta por que tu foi parar na Turquia. Obrigada a vocês por essa oportunidade maravilhosa de estar falando sobre uma experiência incrível, né? Que é, então, conhecer essa parte mais muçulmana do que nós temos e também do nosso princípio como civilização, né? Conhecer a cultura da história, que tudo começou lá realmente. Eu fui para lá através, então, de um convite, eu fiquei por 2 meses lá. Então, para poder fazer um networking, né, com as mulheres lá, né, e eu tendo uma história como superação, né, como pessoa, depois de um acidente, e a partir daí eu montei uma empresa que ajuda mais mulheres a também ingressarem nesse ramo empresarial. Então, a partir dessa conquista, foram feitos alguns encontros com mulheres lá, né, através de chás, porque eles adoram um chai. e aí a gente pode ter essa experiência. E lá também eu tive a oportunidade de fazer um curso em tecelagem e lançar uma coleção da Astromélia, que é a coleção Turquia, que foi desenhada especialmente para fazermos esse lançamento, então, no decorrer dessa viagem. Nossa, muito interessante, né? Bom, tu trouxeste que tu ficaste lá por 2 meses, então o teu intuito foi a trabalho, estudo, conhecimento. Mas como foi a tua preparação de ir para a Turquia? Tu fez o estudo da língua? Quando tu chegou lá, tu ficou em casa de conhecidos, Airbnb, hotel? Conta sobre isso, por favor. Então, né, para ir para um país tão diferente, tão distante, é lógico que se faz uma preparação, um estudo detalhado, e eu estudei inclusive o idioma. Eu falo o básico hoje em dia de turco, como agradecer, teşekkürler, günaydın, né, dar o bom dia, ser o mínimo educada com as pessoas lá, e eles são receptivos demais, assim, eles falam inglês, eles falam francês, eles falam espanhol, não falam muito português, né? Mas eles têm esse conhecimento pequeno do nosso país e uma abertura incrível para nos conhecer, assim como a gente queria muito os conhecer. E tu ficaste onde lá? A maior parte do tempo eu fiquei em hotéis, tá? Eu também tive uma receptividade no consulado, mas 90% foram em hotéis. Eu fiz uma viagem assim, onde eu fiquei a maior parte do tempo em Istambul. O restante eu viajei então pelo país. Eu comecei fazendo esse curso de tecelagem em Bursa. E dali eu fui me deslocando, então, fui para a Riviera Turca e fui também imergir, como a gente chama, né, dentro dessa parte da religião, então, porque lá está o nosso berço, né, do cristianismo, está todo lá. E aí eu visitei, então, 4 das 7 igrejas do Apocalipse. Visitei, então, também a parte muçulmana, principalmente em Istambul, que foi a Hagia Sofia, a Mesquita Azul e outras mesquitas dentro lá. E tendo essa parte mais, assim, associativa à vestimenta deles, né? O uso do hijab e essa coisa toda incrementando dentro do que eu tinha levado, então, desses looks, né, para o lançamento da coleção da Astromélia. Sofia, tu sabe que ela contando assim, claro, a gente está vendo imagens na tela que foram fornecidas pela Aline, vai dizer que tu não vai te imaginando lá. O que mais te impressionou na arquitetura, nos ambientes, nos espaços?
Dentro da arquitetura, ela é muito rica em ouro mesmo, né? Elas são, dentro das mesquitas, assim, elas têm a parte do azulejo, então do ladrilho, que a gente chama, né? Hoje em dia, riquíssimo em detalhes, como esculpidos, assim, coisas milenares. Tem, dentro da Hagia Sophia, tem aquela mosaico que ele é de 4 antes de Cristo. Então, assim, ó, são coisas que os olhos veem, mas a alma sente muito mais. Mas as coisas lá são extremamente lindas e grandes, tá? É tudo assim, over. Tanto que tem partes assim onde tu vai visitar dentro de um parque, por exemplo, vai ter um mesar, que eles chamam, que seria a parte da sepultura, né? Do sultão, por exemplo, que daí seria a parte otomana, porque eles tiveram várias invasões, né? Então, eles têm resquícios e conservam coisas romanas, né, como as cisternas, que é algo que foi feito no período romano, mas também parte do que foi na era otomana. Então, assim, ó, a riqueza cultural deles é uma mistura de diversos povos. Bom, e trazendo um pouquinho mais para os tempos atuais, lá, como era a tua locomoção? Usava trem, ônibus? Era bom esse serviço? O serviço lá realmente é de primeiro mundo, tá? Então tu tem como comprar um cartão que ele integra ônibus, trem, metrô, porque lá tem um sistema de tramba, que chamam, que é o trem, tem o trem terrestre. Essa parte aí é a parte onde tu consegue visualizar bem mais. E o interessante do deslocamento lá e de fazer isso através de um sistema público é que ele é barato, ele é muito seguro, lá a segurança é incrível. Se eu tenho uma fé, eu não vou fazer para o meu irmão, como eles se chamam, né? Lá eu era chamado de Abla, por exemplo. Abla é irmã, como o homem é chamado de Abi, que é irmão. E qual foi o grande ponto que tu conseguiu trazer para a tua vida cotidiana em relação à hospitalidade da Turquia? A hospitalidade deles, assim, além deles terem uma educação, né, mais fortalecida, mais embasada em conhecimento, a hospitalidade deles é incrível. Eles querem e assim, eles te oferecem comida e chá, tá? A todo momento. Então é de bom tom tu nunca dizer não, muito obrigado. É de bom tom tu agradecer recebendo aquilo, porque se eles estão oferecendo é porque é de todo o coração. Dando continuidade em relação a isso de gastronomia, já que hoje nós viemos aqui no café para fazer uma experiência gastronômica, né, e conversar com a Aline, que tem tanto a nos trazer sobre a Turquia. Gastronomia lá, dá uma nota de 1 a 10 e depois vai contando mais, porque o pessoal de casa quer saber como é comer na Turquia. Comer na Turquia é algo assim, ó, bastantão, sabe? É como se fosse mesa farta sempre. Então a gente começa pelo café da manhã. Lá é considerado, o nome já tem um nome. O café seria o kahvaltı, que o kahvaltı é o café da manhã, mas ele vem até com saladas. Então imagina, ele vem o menemen, que é um ovo feito com tipo o nosso omelete, mas ele é feito com molho, com pimentões. E agregando a isso tem pães, tem estilo brioches, mas lá é falado como outro nome, que seria o pide, né? Pide, como eles chamam lá. E muita salada, pepino, tomate, saladas verdes, azeitonas, uma coisa assim que eles têm infinitas variedades, muito saboroso. E o chai, né? Que eles não tomam café, eles tomam chai. E depois, para refeições como almoço e jantar, qual é a comida típica deles? Típica mesmo, assim, para essa parte seria o kebab. E o mais tradicional lá é o kebab Adana, né? O Adana kebab, que é, então, como se fosse um espeto de carne. Aí é servido com tipo pão sírio e legumes. Até assim, ó, é uma curiosidade que antes de tu ser servida do prato principal, que seria o kebab, tu opta por ter um mezê. Isso eu achei assim, ó, fantástico. O mezê, então, é composto de uma cesta de pães e aí tu seleciona as pastinhas que tu quiseres. Ai, que delícia! Tem hummus, né, que seria a pastinha de grão de bico, tem uma pastinha de berinjela, eles usam muita berinjela lá.
Tem uma pastinha só com tomates e pimentões, que aí é mais picante. A iogurte, eles usam muito também, iogurte temperado, vários tipos de iogurte. Parece ser muito diferente, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Parecida com a nossa gastronomia, querendo ou não, o tempero é muito diferente. O tempero é bem diferente, não é próximo não. E dentro do mezê tu pode escolher os rolinhos de sarma, que chamam, que esse eu tinha muita curiosidade, eu olhei muito séries turcas e eu via servirem aquilo e era uma das coisas que estava na minha lista para provar. Então é feito com folha de parreira, folha de uva, e dentro o recheio é um arroz temperado, mas ele é tão bem temperado que parece que ele tem alguma carne e não tem. Então é assim, ó, indescritível, o sabor maravilhoso. A gente está aqui torpedeando a Aline de perguntas, mas porque curiosas somos mesmo, né, Sofia? Mas a minha pergunta agora é, em relação ao clima, a época que tu foi, era frio ou era quente? E se fosse frio, era frio como aqui no Rio Grande do Sul? Se fosse quente, era quente como no norte do nosso país? Lá eles têm o clima bem extremo, assim como o nosso é aqui. Eu fui na época da primavera, então eu peguei um clima assim entre calor, né, mas mais ameno. Então à noite dava aquela refrescadinha, aquele alívio. Mas no inverno, então ele é mais rigoroso que o nosso, porque lá neva, né? Eles têm neve desde Istambul até a Capadócia. A Capadócia chega a ficar com 1 metro de neve. Então é algo bem rigoroso. E o calor, eu acabei indo a Capadócia nessa parte da primavera e eu cheguei a pegar lá 40 graus na primavera. Então tu imagina como é no verão. É muito quente mesmo. Bom, o que tu diria para alguém que quer conhecer a Turquia? Eu diria para fazer um estudo, né, anotar comidas que queira provar, porque tem uma infinidade de comidas, os locais para conhecer, as cidades, porque cada cidade tem o seu ponto turístico, né? E eu acho que tem que ser conhecido, mas principalmente assim, ó, estar aberto a experienciar, a querer realmente experienciar tudo que está sendo ofertado ali, porque é muito bom. Que legal, muito obrigada, Aline, muito obrigada por estar aqui no Rota Livre hoje. Bom, então agora a gente se despede da Aline mais ou menos, porque ela vai continuar conosco aqui no Café da Catedral. E no segundo bloco, então, vocês vão conhecer a nossa experiência gastronômica em 5 países diferentes. O Rota Livre está com tudo hoje. E adivinha só, a gente vai ter Karine Aglaé e o casal Viajando pelo Vinho conosco, provando essas delícias. Confere depois do intervalo. Voltamos então agora diretamente aqui do Café da Catedral, iniciando a nossa experiência gastronômica. E a Aline vai começar nos contando. Aline, quais são os países que a gente vai visitar hoje? Hoje nós vamos fazer uma visita então completa, conforme foi o evento que a gente fez aqui, integrando, né, vários países. A gente iniciou então com uma adaptação nesse evento, assim, que era uma imersão cultural, artística, né, trazendo tenores nessa parte inicial, soprano e um piano para a parte italiana, que a gente vivenciou no jardim da catedral. Então foi um jardim italiano com mesa de antepasto. Aí o Matheus nos presenteou então com uma mesa bem italiana. Depois a gente entrou para dentro da catedral fazendo uma recepção desse pessoal e um coquetel francês. Aí nós tivemos então a parte cultural com uma flautista, uma pianista e uma bailarina clássica dançando dentro de um coreto, que aquilo assim foi de encher os olhos de todos que vivenciaram aquele momento. E aí o nosso chefe nessa parte criou um coquetel totalmente francês, né, com base em sugestões que a gente ao desenhar o projeto passou para ele. E a entrada, então, quando se iniciou o jantar, foi uma entrada alemã. E aí trouxemos a partir do camarim uma bandinha de Teotônia dançando dentro, tocando. E para sensoriarem a área gastronômica, essa foi uma releitura do strudel, né? Então foi um strudel salgado e uma saladinha que teve o prato principal, que foi a português. Aí tivemos uma cantora de fado, um bandolim, uma guitarra espanhola.
unindo então o nosso bacalhau, né? Tinha que ter essa parte do bacalhau, ela tinha que existir. E finalizamos então, porque nesse evento nós tínhamos o ministro de turismo de Israel, nós finalizamos essa sobremesa, então totalmente, eu diria mais muçulmana, ela existe lá em Israel, ela é forte, mas ela é forte no Egito, ela é forte na Turquia, que é o kunef. O kunef foi uma releitura, o Matheus fez para nós, uma releitura então do kunef, trazendo tâmaras, né, como acabamento de prato, sementes de romã e um licorzinho de romã que fechou com chave de ouro. Maravilhoso. Bom, a gente já tá todos com água na boca, né, pessoal? Mas eu vou pedir pro chefe pegar o microfone aqui que tá ao lado e nos contar o que a gente já tem aqui na mesa. O que a gente trouxe aqui, a gente quis representar a Itália. Então, aquela coisa de mesa farta, e foi o que nós fizemos bem com queijos regionais. Toda a charcutaria aqui é do Rio Grande do Sul. A gente sempre trabalha muito, tanto no café quanto no evento, a gente trabalha muito isso. Então a gente trouxe a caponata, um clássico italiano, né, que tem origem italiana, representa demais, foi incrível trazer esse compartilhar. Bom, e com certeza agora nós 5, né, toda a equipe do Rota Livre veio provar essas delícias e Amanda nos conta o que vai acontecer agora. Bom, agora a gente vai fazer então a degustação na nossa entrada. Então aqui tem nossa tábua de frios e a caponata, que cada um tem que pegar um pedacinho e apresentar um pouco como o Rio Grande do Sul é saboroso, assim. Que maravilha. A gente vai agradecer o chefe agora, ele tem algumas milhões de receitas para fazer, mas a gente vai continuar provando todas essas delícias que ele acabou de nos explicar e comentando, né, Melita? E degustando. Muito obrigada, fica aí que a gente já volta. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Visto Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Bom, já estamos aqui nos divertindo e nos deliciando, mas a gente vai viajar para a Itália agora, então. Vamos começar com a Karine, do Viagem Mais Dicas. Karine, das experiências que tu tivesse lá na Itália, assim, qual foi a mais marcante? Bom, eu estive na Itália em 2023, fazendo a Itália inteira de carro, e dentro da nossa programação era vinhos, conhecendo vinícolas, e gastronomia. Então, eu e minha amiga Michele Cabral, nós experimentamos vários tipos de temperos de massas, né? Então a gente degustou muitas massas italianas e descobrimos, inclusive, que não se pode comer massa com camarão, com peixes, com queijo. Não tem queijo, viu, gente? Não tem. É mesmo? Sim. E assim, uma coisa que impressiona é que o italiano, ele come muita massa. Ele come muito, né? Então o italiano, para comida, é um cerimonial, é uma coisa de reunião de família, uma reunião de amigos. E eles são magrinhos. Eu não entendi. É um trigo diferente. Exatamente, isso aí que eu ia trazer. Que eles lá, o azeite de oliva de verdade, que vai do tempero. O pão é de fermentação natural, né? Então tudo isso faz uma diferença incrível na hora do resultado no nosso corpo. Mas seguindo Melita Protásio. Bom, a Itália é, meu Deus, né? Viajando pelo vinho vai pra onde? É o lugar do vinho. Mas acredita que a gente ainda não fez a peregrinação das vinícolas? Isso é um absurdo. Mas, em minha defesa, foi a nossa primeira vez na Europa. Foi quando a gente foi para a Itália, na primeira vez que a gente foi para a Europa, e aí fizemos aquele tour de checks de pontos turísticos, éramos um casal jovenzinho. Nem tomava tanto vinho ainda. Eram bobinhos ainda. Tomávamos vinho, mas a vida não estava ainda na função do vinho. E me diz, Protásio, qual é o tipo de vinho italiano que não pode perder? Chianti, Barolo, vários, tem vários vinhos, né? Então, o mais importante é o vinho ser bom, né? Ser bom. Não é só o tipo da uva, não é só, né? Então, o mais importante é o vinho ser bom. Mas tu vê, Sofia, como a gente está muito bem assessorada. Não, maravilha. A Karine veio e trouxe sobre a gastronomia, apesar dela ter feito vários passeios em vinícolas, né? Melita e Protásio trouxeram sobre os vinhos, mas enfim, agora a gente já vai passar para o próximo país. Isso mesmo. E agora a gente vai viajar diretamente para França com uma French Toast, né? Que está aqui servida pra gente para relembrar esse jantar maravilhoso que teve aqui na Catedral. Eu ouvi dizer que
Existe uma festa na França que é comemorativa ao aniversário da Militz. Vocês sabiam disso? É verdade. Todos os anos eles fazem um show de fogos na véspera do meu aniversário. Meu aniversário é no 15 de julho. E é então, assim, coincidentemente, é a queda da Bastilha, mas dizem que é por isso. Não, mas brincadeira. Eu tive o prazer de passar 2 aniversários meus lá e aquele show de fogos eu acho que deve ser assim um dos maiores do mundo. É muito lindo. Uma das vezes eu fui com a minha mãe não bebe, mas saímos de lá, passei numa banquinha qualquer e peguei uma champanhe como quem compra uma água mineral. Foi maravilhoso. Eu lembro de estar esperando o museu abrir, assim, o horário específico que tinha a visita. Eu fui no primeiro mercadinho, comprei uma espumante, como que não que nada, e fiquei tomando esperando, porque na França, às vezes, a bebida é mais barata do que a água. Total, assim, olha, é um lugar maravilhoso e todas as comidas são incríveis, né? Bom, e Karine, tu perdeu as contas de quantas vezes foi para a França, que eu sei, né? Mas e aí as lembranças mais marcantes de lá? A última foi em 2023, como eu já tinha feito todos os passeios ali turísticos, então eu optei em andar de bicicleta, né, e viver como um parisiense, como uma pessoa nativa de lá. Então, fui bastante a cafeterias, que eu amo as cafeterias francesas, né? Eu acho assim, além de bonito. Não fumante, ainda bem. Nisso eu não me assemelho nem aos franceses, nem aos alemães, que fumam pra caramba, né? Então, a Karine claramente é uma pessoa extremamente saudável, né? A gente não pode nem chegar perto. Sim, tudo que pedala e caminha por aí, a gente sabe que a Karine é a viajante que mais caminha e pedala do Rota. É a peregrina, é a Karine. Mas, Aline... Piscigrina. Ai, olha, gente, é divina, não tenho nem explicação. A gente comeu uma inteira e deixou essa aqui de bonito para vocês poderem ver. É verdade. A Sofia, ela conta tudo dos bastidores. É o sucesso desse programa. Bom, agora a gente vai fazer mais uma viagem para um outro país. Confere aqui na tela o próximo prato. Bom, gente, assim, ó, o chefe tá super de parabéns, tanto que tudo veio muito bem servido. A gente não deu conta de comer, então a gente deu uma puladinha para a sobremesa, que é de pistache, Aline. Fala pra gente sobre a sobremesa, então. Agora nós apresentamos para vocês a nossa torta de pistache, que ela lembra aquela parte, então, da Israel, a parte mais árabe ali, né, muçulmana, onde veio associado um cremezinho, que ele é a base, então, de queijo com pistache, que ele tem uma harmonia. O chefe Matheus é um dos chefes em ascensão aqui do Rio Grande do Sul, né? O Café da Catedral e a Catedral Metropolitana dentro da gastronomia é realmente imprescindível. Os pratos são maravilhosos, muito bem falados. Mas falando sobre viagens, eu acho que a Karine pode nos contar como é que foi as idas dela pelo mundo árabe. E foi recente. Foi este ano. Eu estive em 2 países muçulmanos e tive a oportunidade de ir a 2 desertos, porque meu sonho sempre foi deserto, eu sou apaixonada. Então, eu tive tanto no deserto do Catar quanto no deserto do Saara. E, gente, claro que deve investir também, né? Bonitinho, assim, como uma árabe para poder fazer caracterização. Fiz tudo que eu tinha que direito, inclusive dominei, vou mostrar para vocês depois aqui, ó, vai aparecer. Eu dominei o elemento terra no deserto, nos 2. Essa viagem, né? Eu também visitei muito, consegui visitar em Abu Dhabi uma mesquita, que é muito difícil as mulheres e os turistas, né? Então são poucas no mundo árabe que você consegue visitar. E eu estive lá justamente no período do Ramadã, né, onde não tem bebida alcoólica, não ia ser feliz lá, nem nos hotéis, muitas vezes. Ai, que triste, né? Temos perrengues, mas fica para outro momento. Né? E também peguei o último dia, onde foi uma grande festa e tudo era possível. Então foi muito legal, foi uma estadia assim que eu recomendo vocês a conhecerem o mundo árabe. Eu conheci esses 2 países e são incríveis. Porque é a única vez que a gente sente que tá num lugar diferente, né? Porque o mundo vai ficando, sempre parece ser a mesma coisa quando tu vai para esses lugares, tipo, outro mundo. Eu tive, como eu viajei sozinha, principalmente por Catar, eu tive um pouco de dificuldades. A polícia me parou 3 vezes, assim, tipo, em 1 hora, para saber para onde eu ia. Eu dizia assim, eu vou para lá. Não, tu tem que ir para lá. Aí eu ia para lá. Então, e no meu hotel também, que eu peguei um hotel seguindo, assim, é um complexo dentro de uma região tradicional, tá, no Catar, árabe, e eu peguei um hotel onde ele tinha 7 hotéis interligados, que você tinha um carrinho, te levava para um para o outro. Eu achei que assim eu estaria mais segura, mas infelizmente nesse hotel eles invadiram o meu quarto.
Então é só isso que eu conto, que assim, a gente não esquece esses perrengues, né? A Karine não tem um programa que ela não tem um perrengue pra contar. Mas eu acho que isso é a parte boa de viajar, né? É, porque a gente passa perrengue mesmo, mas a Karine conta, né? Essa é a parte boa. Mas, Melitza e Protásio, das comidas e dos vinhos dos países árabes, que eu sei que existem vários, né? Nos contem mais um pouquinho sobre. Então, nós fomos para Israel em 2020. A gente foi para Israel antes da pandemia, a última coisa que a gente fez antes do mundo mudar. Quando a gente foi para Israel, que a gente cruzou a fronteira, porque tinha um vinho que a gente conheceu num free shop aqui na fronteira, Psagot. Então era na Palestina. Então a gente cruzou a fronteira. A gente estava com placa de Israel e cruzamos a fronteira porque queria conhecer o meu querido Psagot. E fomos, cruzamos a fronteira, conheci minha vinícola, comprei meus vinhos, voltei para Israel. Tudo certo, graças a Deus. Aí, como é que era a gastronomia do mundo árabe? Vocês também foram para a Jordânia, né? Fomos para a Jordânia, mas assim, a gastronomia pouco me recordo. O que me traumatizou foi a questão Outra conta do perrengue. de não poder beber, né? Eu já sabia disso, procurem lá nos nossos destaques o que a gente passou quando a gente tentou chegar com os nossos vinhos na Jordânia. Se você está no mundo árabe, você quer tomar um vinhozinho, você procure uma rede internacional e ali você vai encontrar um restaurante com vinhos. E prepare alguns inclusive dólares também, daqui. né? Bastante dólares, porque eles são caríssimos. Compensa. E bom, de qualquer jeito, o pistache que tá muito na moda agora no Brasil, né? Tem em todos os lugares, mas com certeza ele vem dessa cultura árabe e a gente vai provar ele agora. Então, infelizmente, eu vou ter que dizer, pessoal, que a gente vai ficando por aqui porque a gente quer muito comer. Mas a gente também tem que agradecer, né? É verdade. Eu quero mandar um super beijo para nossa equipe maravilhosa do Onyx Hair Salon, que tá sempre apoiando o Rota Livre com a nossa produção aqui de cabelos e maquiagens. Eu também quero aproveitar e agradecer a Aline, que fez toda essa nossa conexão para a gente estar aqui hoje com os nossos amigos, nossos colegas do Rota Livre, trazendo para vocês um pouco dessas histórias e todas essas experiências gastronômicas. Esse é o nosso jantar de confraternização. Bom, ficamos por aqui então, encerramos o Rota Livre de hoje. Com o nosso brinde. O nosso brinde e os looks da Astromélia que foram inspirados na Turquia pela Aline Molinos. Obrigada, gente. Mas a gente também tem que agradecer, né? É verdade. Eu quero mandar um super beijo para nossa equipe maravilhosa do Onyx Hair Salon, que tá sempre apoiando o Rota Livre com a nossa produção aqui de cabelos e maquiagens. A gente tem relatos de pessoas que têm usado as dicas do Rota Livre, então muito obrigada. E muito obrigada também a todos os nossos patrocinadores. Bom, ficamos por aqui então, encerramos o Rota Livre de hoje. Com o nosso brinde. O nosso brinde e os looks da Astromélia que foram inspirados na Turquia pela Aline Molinos. Obrigada, gente. Até mais.